Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, meus irmãos, para gravar mais uma lição fundamental para o nosso conhecimento. E desde já quero agradecer aqui também a Deus, por aqueles que têm inscrito no canal, por aqueles que tá comentando. Eu acho edificante cada comentário, né? O que eu me alegro mais é que esse ensino tem sido de grande valia para a vida de alguns irmãos, né? Às vezes alguns irmãos me chamam no WhatsApp, então eu fico maravilhado que tem ajudado, né? Tem dado a entender alguns textos difíceis e isso é maravilhoso, né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês pela humildade, pelo carinho de compartilhar aí, né, esse link nos grupos, com os amigos, familiares. Eu sempre peço isso, por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ser semeada, né? O intuito do evangelho é fazer o id. E esse id está no plural, é para todos, não importa a cor, raça, etnia. O id do Senhor é para todos. E quero agradecer a Deus aí por todos os inscritos e pela vida de vocês que são bênção em nossa vida. Amém? A lição hoje é essa lição aqui, ó. A lição 5, 1º de maio de 2022. O casamento é o tema da lição hoje. O casamento é para sempre? Esse é o tema. Desde já eu quero apresentar aqui o professor Luiz, que me ladeia, né? E deixar Deus usar o servo dele. Pode falar, varão. A paz do Senhor Jesus para todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui com o nosso professor Miqueias, diácono Miqueias, né? Para poder aqui falar sobre esse tema muito importante, que é o casamento. Se o casamento é para sempre ou o casamento era para meio termos. E você que está nos assistindo, fica até o final da aula, que eu creio que vai ser edificante para você, principalmente que é casada. Amém? Irmão Miqueias. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Agradeço a Deus, né? O Luiz aí está sempre nos ajudando nesse trabalho, né? O professor Luiz e diácono Luiz está sempre nos ajudando. Isso é gratificante, porque é um trabalho que, querendo ou não, tem que ter estudo, tem que se dedicar, tem que trazer um conteúdo bíblico, né? E esse canal ele tem sido bênção pelo que os irmãos têm falado, né? E isso me alegra muito ao meu coração, que o ensinamento, a palavra de Deus está sendo semeada. Então, o tema é: o casamento é para sempre? O texto áureo que está escrito lá em Mateus, que eu convido você a abrir a sua Bíblia, que vamos ler a leitura bíblica em classe. O texto áureo que nós vamos ler aqui é Mateus 19:6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. A verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A verdade prática. A leitura bíblica em classe, pega uma caneta, pega um lápis desde já. Eu sempre convido a você a interagir com o professor. Isso é gratificante, porque você vai anotar pontos importantes que vai ser falado. E se você é um pastor, um obreiro, um professor, prepare sua própria lição, tirando suas conclusões a respeito do que nós vamos colocar-nos aqui. Então, assim, Mateus capítulo 5, verso 27 ao 32. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo e seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito que qualquer que deixa sua mulher e que lhe dê carta de desquite
Eu, porém, vos digo que qualquer que a repudia sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casa com a repudiada comete adultério. Amém? O texto base que nós vamos tomar nessa noite seria esse. A introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a perseveração do casamento foi muito bem destacada ao invocar o 7º mandamento. Não adulterarás, Êxodo 20, 14. Eu vou até deixar aberto aqui, porque vai ser um assunto importante. Eu quero realçar sobre Êxodo 20, 14, depois aí, a respeito desse assunto que o próprio Jesus, ele colocou ali em pauta. Êxodo 20, 14. Vou deixar aberto aqui. Já está aberto. Bom, vamos continuar aqui. A intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus capítulo 13, verso 14, é do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 e 32, que nós acabamos de ler, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Amados, estamos na introdução, né? Eu li aqui a introdução. Antes de entrar no primeiro subtópico, eu quero deixar aqui claro que a minha introdução, meu posicionamento é com a Bíblia, tá? Eu não vou fugir disso. Eu já gravei uma lição passada, né, falando sobre 5 pilares de um casamento, né? Um casamento edificado. 5 pilares de um casamento edificado. Estava eu e minha esposa nessa oportunidade. E eu também acabei de gravar semana passada agora sobre 5 erros que acontecem no casamento, né, irmão Luiz? Então, assim, e no meu último vídeo agora, falando sobre casamento, eu sou a favor do casamento. Do casamento que ele é até a morte. Por que que Jesus, ele traz aqui ele realça aquilo que na cultura do Antigo Testamento já se falava. Sobre o quê? Sobre o casamento. Naquela época não tinha tanta coisa como nós vemos hoje. O homem trocar de mulher como se troca de roupa. Naquela época não existia isso. Naquela época era diferente. Claro que existia em certos pontos que eu vou ambiguar aqui nesse assunto, vou colocar em pauta, mas eu quero te dizer que naquela época não existia a separação que hoje escandalizou. É uma separação por qualquer motivo. Hoje o homem está largando a mulher e muitas vezes ele desconstrói aquilo que levou anos para ser construído. Então eu sou a favor do casamento que ele é até a morte. E aí eu vou entrar no ponto de que do adultério. Mas se houver adultério, como que fica? Então eu vou entrar nesse ponto. Mas antes disso, eu quero dar essa introdução. Por quê? Porque o tema é: o casamento é para sempre? Na minha cosmovisão, biblicamente falando, o casamento é único. Não existe uma união que o próprio Deus fala em Malaquias capítulo 2, verso 16, que ele odeia o divórcio. Então, mas é o Antigo Testamento. Jesus ampliou no Novo Testamento. Por isso que nós estamos aqui colocando em pauta. Isso foi ampliado. Não é porque o Antigo Testamento o homem podia ter 2, 3 mulheres, diferenciava aí, já não era mais um casamento monogâmico, mas poligamo, mas o casamento ele continua uma união estável de homem e mulher. E isso não pode mudar. Então, eu quero explicar aqui que na lei,
a lei ela foi vigente o quê? O Código Civil Penal, o casamento civil, ele só surgiu no ano de 1891 no Brasil. A Constituição de 1988 representou o grande marco na evolução do direito da família e, consequentemente, outras formas de identidade familiar, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Surge o reconhecimento da união estável como entidade familiar. Ou seja, no artigo 1514, o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Então, quando há a união, ou seja, porque o tema principal desse assunto é casamento. E se é casamento, o que é o casamento? O sentido no dicionário Dício, o nome na pronúncia da prefiguração Dício no dicionário vai dizer que casamento é o quê? É uma união que é efetuada de modo voluntário entre duas pessoas e socialmente de acordo com a lei, ou seja, dando origem a uma família. O casamento, ele é uma conjunção que se junta a formar uma família. Então, a cerimônia civil ou religiosa em que se celebra a ação do casamento é uma representação da conjugação, ou seja, do ato patrimonial entre uma mulher e um homem. Então, esse é um ponto também, irmão Luiz, que muitos têm desvinculado, né? Tem falado que o casamento é o casamento de homem com homem. Isso não existe. Isso não existe. É a nossa cultura, é o nosso país que tem aberto as possibilidades de casamentos, tanto de homem com homem e de mulher com mulher, porque o casamento ele foi instituído por Deus e Deus formou a família no Jardim do Éden, entre um homem e uma mulher. Então, analisando agora, eu vou entrar aqui no primeiro subtópico, que é aonde que vamos entrar na lição, e eu vou estar aqui descortinando e falando aqui a respeito disso, e também eu vou deixar o nosso irmão Luiz também comentar a respeito daquilo que pode nos ajudar a estar interagindo com você nessa compreensão. A condenação do adultério. Primeiro, definição de adultério. No grego, temos o verbo mocheio, que é cometer adultério, ou ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher. Permitir adultério se devassa, biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada prefiguradamente de adultério, né? Que é o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 3, verso 8, e Ezequiel 23, 37. Deus chama o povo de Israel de adúltero, porque deixaram o Deus verdadeiro, o Deus da aliança, e adoraram outros deuses, como Astarote, Baal, Azerá, e assim por diante. Então, voltando aqui, jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fosse pesada demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família, o mandamento, não adulterarás. Traz-se de um de que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula manter da sociedade. O que eu quero que você compreenda nesse momento, que o casamento, ele foi instituído por Deus. O casamento, a princípio, quando Jesus ele realça aqui, ele dá um ponto exclemente da lei, ele mostra, Luiz, que não adulterarás. A palavra não adulterarás é um mandamento. Ou seja, olha bem,
Porque quando fala não adulterarás, não era para descumprir a lei. Versículo 14, não cometerás adultério. Está na lei. O adultério era uma forma de crime. Era uma forma de crime e crime gravíssimo. Então, analisando isso, no verso 17 também da lei, está dizendo assim, Luiz: não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe... Isso também mostra que a lei está em vigor. Jesus, ao realçar o casamento bíblico, claro que aqui, no modo biblicamente falando, o casamento é uma união de um homem e uma mulher. É uma representativa de um patrimônio familiar. Ou seja, os casamentos bíblicos daquela época não era como o de hoje. Mudou muita coisa, mas a essência continua. A essência do casamento é o quê? É produzir. Que foi o que Jesus falou quando ele abnegou tanto o homem e a mulher, dando a eles o quê? Ao poder de frutificar, de multiplicar e de construção. O casamento é uma ordem de Deus, porque o casamento automaticamente ele surgiu no coração do Senhor. Assim também, isso, a Bíblia nos mostra que o princípio do casamento, ele continua a reverberar até o fim do tempo, ou seja, até a volta da igreja. Ou seja, a igreja ela vai permanecer também casada com Cristo, porque a igreja é um casamento selado com o próprio Deus. Então, a igreja, estou dando aqui uma suposição para que você compreenda onde eu quero chegar dessa reflexão. A igreja ela está casada com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nesse casamento não pode ver a quebra da aliança. O que é a quebra da aliança? É o adultério, é a fornicação, é aquilo que eu faço fora do patrimônio, fora do corpo. Então, essa carne forma a conjunção de uma ligação, porque de dois ele fez um. Então, esse vínculo entre uma pessoa e um homem e uma mulher, ele permanece até no céu. Você entendeu? Até no céu. Então, esse vínculo ele não pode ser quebrado. Ele não pode ser quebrado. Quando eu vejo aí que o casamento ele é quebrado, quebra-se os princípios da palavra de Deus. E automaticamente quebrando os princípios da palavra de Deus, automaticamente esse casamento se torna um casamento leviano. Leviano não é que Deus não aceita, Deus o aceita, mas biblicamente falando, o casamento ele é um só. Então, eu sou a favor do casamento. Tem pessoas que casou 2, 3, 4 vezes e já está indo para o 5º casamento. Simbologicamente falando, está saindo do quê? Do propósito, daquilo que Deus estabeleceu. E igual o senhor está falando aí, hoje em dia nós vemos o quê? Igual o senhor falou lá do princípio, que Deus criou o casamento, né? Para que venha produzir, para que essa pessoa venha amar. Sabe, o que a gente vê hoje no dia a dia? Casamento de farsa. Como assim, irmão Luiz? Vou te explicar. Tem pessoas que casam, irmão, vão lá no cartório só para assinar um contrato. Isso. Você vê aí, ó, assinar o contrato e aí quando passa poucos tempos já está divorciado. Você vê pessoas, o mundo, ele está pregando isso. Você vê aí na mídia social que você vê que as pessoas estão casando 3, 4, 5 vezes dentro de um ano, fazendo contrato. E isso não está no princípio de Deus. Não é isso que Deus quer. Então você vê. E aí, ou seja, é uma prática de adultério. E para que você venha entender, acrescentando o que o irmão já falou aí, o que é um adultério, para que você venha entender uma coisa simples do dia a dia. Por exemplo, quando você compra um carro. Quando você compra um carro e você vai lá modificar alguma coisa sem a permissão do Detran, você está adulterando. É um adultério. Ou seja, você está colocando peças que não é autorizado para colocar. Então, isso significa o adultério. Ou seja, é igual você estar com a sua mulher e você vai procurar outra. Ou seja, você está adulterando aquele princípio de Deus. Então, é mais ou menos isso aí, irmãos.
caso alguém esteja a querer adulterar, volta, fique numa reflexão, pense do que você vai fazer. E aí o irmão vai continuar para que você venha entender essa prática que Deus condena. Foi lido na leitura bíblica que Jesus ele condenou essa prática de adultério. E assim, para que nós possamos aqui adentrar a esse ponto também muito esclarecedor, por que Jesus ele condena essa prática? Por quê? Porque existe muitos casamentos, como você falou, que é uma espécie de contrato. É casamento temporário. Que é o que está acontecendo nos nossos dias. Quando eu fiz uma pesquisa, professor Luiz, eu vi que naquela pesquisa, até o próprio jornal Estadão, ele escandalizava, ele falou, chega a recorde que 50% dos crentes estão se divorciando. Deus odeia o divórcio. Deus odeia essa prática. A mesma coisa é quando a mulher, ela é casada, olha bem, ela casou com aquele homem, ela viveu com ele a vida toda. Aí ele veio a falecer. Aí ela ganha ali todo mês ali uma renda do esposo dela que faleceu. E aí ela fica o quê? Naquela fornicação. Porque passa 2, 3 anos, ela não consegue viver sozinha, mas ela não quer abandonar o dinheiro, mas quer ficar fora do casamento. E isso aí é uma fornicação. Jesus aqui, ele está colocando o princípio do casamento. O princípio do casamento, ele tem que ser evidenciado. Porque se por qualquer coisa eu for separado da minha esposa, isso aí é uma espécie de contrato, não é um casamento. Porque um casamento é uma aliança vitalícia até o fim. Até o fim. Então, o adultério é algo que, se acontecer no casamento, a Bíblia fala que é melhor que tenha o perdão, que tenha a solução desse problema. Exatamente. Entendeu? Para que não venha ter essa promiscuidade de um ir para um lado, do outro ir para o outro, porque aí se torna uma quebra de aliança. Vou ler aqui a segunda parte, que eu estou no primeiro subtópico, do subtópico 2. A posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, o gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que leva à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão ao falar de um coração profano, contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza de 3 níveis sexuais, moral e social. Precisamos ter consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada e tão pecaminosa quanto ao ato, por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Filipenses 4:8. Os males do adultério. Eu vou já ler também o subtópico 3, que aí eu vou cumprimentar aqui, e aí a gente vamos chegar a uma conclusão. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais e desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como o pensamento indevido. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. O adúltero deve ser evitado a todo custo.
O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado e fere a santidade de Deus. Olha bem, aqui eu quero frisar mais a parte do casamento, eu não quero frisar muito a parte do adultério, porque o adultério é algo grave, mas eu quero colocar aqui a expressa de o adultério, ele não destrói só o casamento. Ele destrói a família, ele destrói o lar, ele destrói, principalmente se for casais jovens ou recém-casados, quando há um ato de adultério, é tipo uma desgraça que cai na família. Porque se não tiver a reconciliação, Luiz, essa casa desmorona, ela não consegue permanecer. Você pode falar. Não, é exatamente isso. Dentro do que o senhor abordou aqui, né? Uhum. A posição de Jesus do adultério. Ou seja, a Bíblia já está falando que é indissolúvel totalmente essa prática, né, de adultério. Ou seja, o senhor sendo um pastor de um rebanho, de uma igreja, e acontece um ato de adultério, porque a Bíblia vai falar que Jesus vai falar que se for por causa de prostituição, mas que entre os dois venha se reconciliar. Isso. Para que eles ambos permaneçam casados, porque a Bíblia é o certo. É o princípio, né? Enquanto Jesus ali, aqueles começaram a colocar Jesus, né, para querer explicar sobre isso aí, Jesus pega o quê? O princípio, o básico, que está lá em Gênesis. E aí, irmão Miquel, a pergunta é, chega um caso desse, como que o senhor trataria? Porque tem caso e tem caso. Então, um caso desse, para tratar, você que é professor, você que é aluno, aí que está nos assistindo, compreenda, pega um papel, uma caneta, escreva esses pontos para que você venha compreender. Que aí o nosso irmão ele vai responder. Porque tem caso que vai ser tratado individualmente. O caso que é tratado no ministério, o casamento é para sempre. Mas tem caso que houve o adultério, e aí é caso a caso, e aí chega um caso desse nas suas mãos, irmão Miquel. Como que o senhor procede a essa pessoa? Então, Luiz, isso aí é muito importante, porque você vê que a gente começou a lição falando de algo fundamental, né, que é o casamento, a aliança de um homem e uma mulher. Tem casos e casos que a gente vai selecionar a pessoa, vai chamar ela no gabinete pastoral e auxiliar, vamos conversar. Porque tem casos, vou dar um exemplo aqui. Se for um caso de adultério, a Bíblia fala que se tiver perdão, porque esse perdão, ele vem de dentro, é o perdão do Espírito Santo. Eu sei que um casamento para uma pessoa que viveu ali 10, 15 anos, 30 anos junto, se acontece um adultério, é tipo uma morte fatal, né? Então, o casamento, Luiz, ele tem que ter o perdão. O perdão é o quê? É aonde há uma construção. Há de novo, é um princípio. Veja bem que tem um rapaz que o nome dele é Martin Luther. Não, é Martin Luther King o nome dele, um americano. E ele fala assim, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo reinício. Ou seja, o perdão, Luiz, quando há uma infatalidade de adultério, se houver um perdão, é recomeçar de novo. É não falhar mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia, eu vou pedir que você abra aí, para mim fazendo um favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. É tão difícil de explicar isso, mas é necessário. Porque o autor da Bíblia Pentecostal aí, ele vai dizer, esse autor da Bíblia Pentecostal da CPAD, ele vai dizer que uma pessoa que cometeu adultério, seja ela homem ou mulher, ela não está mais apta a exercer função, a exercer cargo na igreja. Ela não pode exercer um cargo de líder, ela não pode exercer um cargo... Isso, 1 Timóteo. É aqui mesmo. Presta aqui, por favor, só para me ler. Ela não pode exercer um cargo de líder, ela não pode exercer um cargo de
de liderança em qualquer área na igreja, porque ela foi reprovada. Então, eu vou ler aqui para que você compreenda, meu irmão. O autor dessa Bíblia, Jonathan Stamp, que é o nome dele, o autor dessa Bíblia. E ele colocou isso por quê? Porque um obreiro que comete um adultério, ele é desqualificado. Ele é desqualificado. Tanto na relação que ele é separado para o ofício, porque se ele comete um adultério, ele se desqualificou para aquela obra que ele é chamado outrora. Capítulo 3 de 1 Timóteo, ali fala das qualidades que o bispo deve ser: irrepreensível, marido de uma só mulher, né, capacitado a exercer as funções. Assim também é a mulher, ela pode ser regente ou ela pode ser uma diaconisa, se ela tivesse apta a exercer a função. Mas se caso essa mulher, mesmo sendo apta a exercer a função, e ela comete essa imprudência, ela se desqualifica. Então, para que volte a união novamente, no meu gabinete, se eu fosse aconselhar essa pessoa, o que eu ia falar para ela é, biblicamente falando, que eles voltassem ao princípio, que eles voltassem ao recomeço. Porque a união, ela é uma só. Se quebrar uma união, como que essa pessoa vai exercer a função? Com que exemplo que ela vai alargar? Com que exemplo que ela vai demonstrar para quem está de fora? Então a aliança que Deus ele traz aqui, ele traz o sentido de um casamento que é dissolúvel, que não pode se desfazer por qualquer coisa. Muitos estão se desfazendo, foi o que você falou. Só vai lá para assinar o contrato, e não é isso. O casamento, ele é a vida toda. E quando você só vai para assinar o contrato, não se torna um casamento. Se torna ali um namoro como ficante, porque você vai ter relações ilícitas, mas dizendo que é casal, mas não é casal. Eu tô pegando um pouco pesado, Luiz, porque eu odeio essas coisas. Eu tenho que ser sincero pro senhor, eu não gosto. E aí, complementando o que o senhor tá falando, ou seja, essa pessoa, ela tem que voltar ao arrependimento, porque, ou seja, Deus lá no Antigo Testamento, né, que vai citar, você falou lá em Jeremias no início, Isso. Que aquelas pessoas estavam sendo adúltero, quando ela estava adorando imagem, igual o senhor citou lá. Então, ou seja, quando aquele povo se arrependeu, Deus fez o quê? Perdoou. Deus perdoou, porque Deus não poderia. Deus, ser soberano, ele não tinha que dar perdão, mas o quê? Então, ou seja, essa pessoa que cometeu esse adultério ou essas práticas ilícitas, ou seja, se ela se arrepende, Deus vai perdoar. Ou seja, por isso que Jesus falou, olha, se reconcilia, ou seja, volta ao princípio. Com certeza. Então veja que, olha o que a Bíblia fala, Luiz. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança misericórdia. Se você, obreiro, homem, mulher, que errou com seu esposo, eu creio que o Espírito Santo ele te toca nesse momento para que você tenha mais temor. Peça perdão, confessa o seu pecado, porque Deus ele quer te perdoar. Deus ele quer sarar as suas feridas. Deus quer restaurar o seu casamento. Um casamento rachado ele não cresce, ele fica só de enfeite, Luiz. Como eu falei, eu já gravei sobre esses assuntos. E assista lá e depois você comenta. Tire suas conclusões. Então, aquele que confessa e deixa, Luiz, alcança misericórdia. Eu vou ler aqui o que o autor Jonathan Stamp ele está dizendo. Consequentemente, quem na igreja comete graves pecados morais desqualifica-se para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança local. Está escrito lá em capítulo de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 12. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Tais pessoas podem ser plenamente perdoadas pela graça de Deus, mas perderam a condição de servir como exemplo, Luiz, que é o que eu acabei de falar para você, como exemplo de perseverança inabalável na fé, no amor e na pureza. Então, essas pessoas que cometem tais atos graves, elas se desqualificam diante de Deus. Elas não mostram as qualidades que é denominada pela própria Bíblia. Continuando aqui, Luiz, a palavra de Deus declara que a respeito do crente que venha adulterar, ou que o seu opróbrio nunca se apagará, isto é, a sua vergonha não desaparecerá. Isso significa que
nem Deus, nem a igreja perdoará tal pessoa. Deus realmente perdoa qualquer pecado enumerado. E isso eu estou colocando no sentido do perdão que é concebido por nós e perante Deus. Porque Deus o perdoa e o aceita. Assim também a igreja, entendendo o ato, ou seja, a pessoa que cometeu tal ato, a igreja também perdoa e aceita no sentido literal. Mas essa pessoa, ela se desqualifica. Porque ela não fica apto a servir de uma forma que ela poderia exercer a função de qualidade que a Bíblia declara. Então, o que eu vejo, Luiz, é que hoje muitas pessoas estão divórcio, novo casamento. Aí o mundo e a igreja não andam juntos, meu irmão. O mundo e a igreja não andam juntos. A igreja anda separado. O mundo é diferente da igreja. As pessoas querem tipo, andar como o mundo anda. Ah, não, porque eu vi um cantor ali, ele já tem a quarta mulher. Não é isso. A igreja e o mundo não andam junto. Eu sou crente. O crente deve parar de viver como se vivesse no mundo, varão. Ele tem que viver para Cristo, ele tem que ter a mente de Cristo. Então, quando perde as características dessa mente de Cristo, o casamento, ele é destruído. O casamento, ó, entenda bem, eu vou até ler aqui, só para passar para o Luiz logo, que eu não quero tomar muito tempo. Entenda bem, o casamento, ele não vem pronto. O casamento, ele se constrói, Luiz. O casamento, ele se constrói. Tem muitas pessoas que acham que elas assistem... Você sabe que lá em Hollywood, tem lá os pessoal que faz filme né? Os atores famosos, né? Aí as pessoas ficam assistindo muitos filmes de Hollywood, tem aquele cara perfeito, aquela mulher perfeita, olho azul, e aquela riqueza toda, aquele carro de luxo. E aí o cara... Aí a pessoa assiste um filme romântico, assiste qualquer outro tipo de filme, e vê ali ele terminar como dois casais felizes, e aí a pessoa acha que o casamento é só isso. Meu irmão, minha irmã, o casamento ele é construído, minha irmã. O casamento ele é construído. Para você, homem de Deus, eu quero te explicar uma coisa aqui, ó. Para você que acha que o casamento é só chegar lá e acabou, não. O engano terrível das pessoas é achar que no casamento ela vai achar tudo pronto. Você entendeu? Esse é o maior engano da pessoa. Talvez você queria aquele galã, aquela pessoa de cinema, mas Deus escolheu aquele par que combina com você, que vai te aceitar nos seus defeitos e nas suas qualidades, que vai te respeitar nos seus defeitos e nas suas qualidades. Então, o casamento, para finalizar aqui, o perdão, Luiz, quando tem o perdão, o casamento ele se constrói. Que foi o que você falou. Eu no gabinete pastoral, se eu for conversar com uma pessoa, com um homem, com a mulher, eu vou aconselhar ele a voltar ao princípio. Eu vou aconselhar ele a recomeçar de novo. Aí você pode perguntar, mas irmão Miquel, e se o cara estiver batendo, matando a mulher, a ponto de pegar uma faca e furar ela, aí a gente vai chegar à conclusão de um ponto. A Bíblia fala o quê? Que é por causa de traição, por causa de morte. Mas se a pessoa é descontrolada, essa pessoa não é crente. Essa pessoa não é crente. Para ela te bater, para ela pegar a faca a ponto de querer te matar, tirar a sua vida, que também é outro mandamento que fala não matarás, que foi a lição passada que nós deu, essa pessoa não é crente. Para chegar a esse ponto, ela não é crente. E se chegar a esse ponto e essa pessoa não sendo crente, a Bíblia fala que é melhor deixar e repudiar ele como publicano, como pecador, como uma pessoa que automaticamente ela não compreende as coisas de Deus, ela não respeita mesmo, ela não tem o discernimento de saber separar o que é e o que não é, ela não compreende o que é a mão esquerda e a mão direita. Claro que vai ter o diálogo de conversar, de trazer para perto, de voltar à união, mas se realmente essa pessoa chegar ao extremo, Luiz, não tem como. A gente tem que trazer a forma que haja uma comunhão, para trazer os dois juntos novamente e aquela união ser formada. Exatamente. Para que não morra o casamento, porque se o casamento é um, ele não pode morrer. Você entendeu? Uhum. Mas pode falar, meu irmão. Amém. Então vocês entenderam, né? Entrando no tópico 2 da lição, vai falar o que reage o coração, regerá o corpo. O que reage o coração, ou seja, o corpo, ele é dominado. Primeiro tópico. O que procede do coração
Já entrando nesse tópico aí, irmão Miquel, eu gostaria que o senhor leia Jeremias. Jeremias 17, 9. Amém. Jeremias, você que está nos assistindo, você está acompanhando com sua Bíblia? Acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, o que procede do coração? E aí, o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Então, ou seja, o que o autor aqui está falando, irmão Miquel? Que o pecado não está restrito só apenas no ato de ir lá e pecar, adulterar, fazer algo ilícito, literalmente. Ou seja, ele está falando que dos pensamentos, ou seja, antes você já está pecando, ou seja, só de você pensar, ou seja, o seu coração pensar, isso já é uma porta de você já estar pecando. Por quê? Porque você está desejando. Então, assim, para você cometer algo, você não vai lá e comete algo. Ou seja, primeiro você deseja. Isso. Verdade. Primeiro já vem do pensamento, do coração. Verdade. Por isso que, ou seja, o que reage o coração, regera o seu corpo. Ou seja, o seu corpo faz. E aí, prosseguindo aqui a leitura, é a fonte maligna, cuja fonte é o coração. Está lá em Mateus 5,19. Do hebraico, o que significa coração é labed, que significa fala do homem interior. A mente, a vontade, a alma, a inteligência, trata-se do lugar dos desejos e das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, irmão Miquel, aqui a gente vendo da palavra hebraica, labid, que significa coração, ou seja, é a mente, é o interior que aí é onde vai reagir. E aí nós vemos lá, 2 Samuel, capítulo 11. Isso, capítulo 11. Que vai falar sobre Davi. Né? É um contexto que eu vou citar aqui para que você entenda. Naquela época, a Bíblia vai dizer, irmãos, que era tempo de estar guerreando. Era tempo, irmão Miquel, de rei estar na batalha, estar lutando. E aí Davi, ele resolve o quê? Ficar em casa, tirar umas férias, né? Ou seja, era um guerreiro, um descanso. Olha, eu sou o guerreiro da casa do Senhor, então eu vou mandar o meu soldado e eu vou ficar. E aí o que acontece? Davi lá andando no seu palácio, e aí ele vê quem? Ele vê uma mulher, a Bíblia vai falar que ele vai ver uma mulher formosa. E aí de ele ver, ou seja, dentro do seu coração já reagiu o quê? Um desejo ilícito. E você que conhece a história, irmão, você sabe o que aconteceu. Então, ou seja, o obreiro, irmão Miquel, na casa do Senhor, ele tem que estar sempre constante na obra. Porque se ele não estiver na obra, procede o quê? Pensamentos ruins. Impuros, né? Pensamentos impuros. E aí é onde vai levar o quê? O pecado. E aí, voltando aqui, no segundo tópico, vai falar o quê? O homem é o que pensa. Ou seja, o que ele pensa. Então, o que ele pensa, o corpo vai reagir. E aí, ou seja, é sábio por todos os homens que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior. São coisas motoras que colocam em ação todo seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Eu gostaria que o senhor abrisse aí Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Tá. Provérbios 4, 23 diz assim, pode ler? Pode ler. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Ou seja,
guardar, acima de todas as coisas, guarde, ou seja, aqui está falando o quê? Do homem interior, do seu interior. Então, guarde as coisas boas. Isso. Porque quando você guarda as coisas boas, dela vai proceder o corpo. Com certeza. Dela vai, ou seja, se você está guardando coisas boas dentro de você, dentro do seu coração, o seu corpo ele vai reagir de forma conforme vai sair as suas palavras, os seus pensamentos. Agora, se você é o contrário, ou seja, vai levar à prática do pecado. E aí a gente vai ver aqui para frente sobre desse modo o homem colherá aquilo que semeia. O que semeia pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concentrize isso na prática. Ou seja, o que eu estou falando? Se a pessoa está desejando outra, vem no pensamento, ou seja, dentro do seu pensamento, é de cobiçar outra mulher, irmão Miqueias, essa prática ela não vai demorar. Por quê? Porque ele está dentro das intenções. E aí, ou seja, se você semear essas coisas vai o quê? Vai proceder o quê? Coisas ruins. E aí você vai ver lá, igual eu citei de Davi, o que Davi fez? Davi fez, ou seja, ele engravidou a mulher. Isso. E da mulher teve o quê? O fruto, ou seja, o filho. Positivo. Ou seja, só que aí Deus não permitiu. Matou, né? Matou. Só que aí, você lendo esse contexto todo, 2 Samuel, você vai ver o quê? Que Deus ali condena, fala, olha... Aí você vai ver o profeta Natan lá, repreendendo ele. E aí ele fala, olha, e como Davi, ele voltava, ele tinha um coração, a Bíblia vai falar que ele tinha um coração segundo de Deus, ou seja, por quê? Porque ele se arrependia de coração verdadeiro. E às vezes tem muitos que não se arrependem. Fala, me arrependi e volta a praticar. Olha, eu me arrependi, ou seja, de boca para fora. Por que a Bíblia vai falar que Davi é segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia verdadeiro. Abre aí no Salmo 151, Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, para que você... Versículo 10. 10, pode ler? Pode ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha aí. É isso, irmão Miqueias. É isso que nós temos que pedir a Deus quando está passando por essas coisas. Verdade. Ou seja, se você está passando por alguma situação dessa, Verdade. pede a Deus. Ou seja, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Uma coisa que venha fazer uma conduta. Verdade. Porque ali você vai ver no contexto que ele se arrependeu. Só que aí as consequências ficou na casa de Davi. E aí você conhece a história que irmão contra irmão, irmão estrupando a própria irmã. Então, ou seja, a espada ficou lá dentro. Ou seja, ele semeou essa conduta, só que, ou seja, ele foi perdoado. Então, ou seja, a cobiça, quando você começa na mente, você chega à prática. Então, é evitar essa conduta. E prosseguindo aqui na leitura, a cobiça é algo que começa no coração. Isso que eu acabei de falar. É forte. É como uma pequena semente plantada que vai gerar fruto do pecado. Cada um engodado por sua própria cobiça. Qual dará luz ao pecado que, sendo consumado, leva à morte. Ou seja, levou à morte, né? A criança, ali o ato de adultério, ou seja, foi nascida a criança e a criança foi morta. Ou seja, o fruto do pecado foi morto. E aí gera morte. Ou seja, se você está passando por uma situação dessa, isso vai gerar morte. Então há tempo de se arrepender. Há tempo de você falar, ó Deus, cria em mim um coração puro, reto, sincero, mas tem que ser de coração. E aí, irmão Miqueias, indo para o terceiro subtópico, e aí nós vamos ver aqui o que o Senhor vai nos falar. Ou seja, vamos dar continuidade, não chegou ainda. O Senhor Jesus falou aquilo que reage ao coração, se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne, as ações produzidas por um coração pecaminoso.
ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se de novo homem interior, produzindo por Cristo, para jamais cometer atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação, nos dar um novo coração. Está lá em Ezequias 11, 19, 18, 31. Ou seja, está dentro do Salmo 151, versículo 10. Criou, meu Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Então, ou seja, a saída é essa. Porque ninguém está o autor está falando aqui, ninguém está isento de tentações. Ou seja, está sujeito. Mas é preciso se revestir. É preciso buscar o que? O Espírito Santo, para que nessa prática não venha, ou seja, ler a palavra constante, é você se revestir da palavra. Ou seja, a sua mente está o quê? Ocupada a palavra de Deus. No terceiro subtópico vai falar sujeitando o corpo ao Espírito. O caminho para o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus faz uso de figura de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, atira para fora de ti. Está lá Mateus 5:29. Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando a ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com as suas paixões, sujeitando o seu corpo ao Espírito para que ele não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitude de sacrifício que visa glorificar a Deus. Aleluia. Ou seja, glória a Deus. Aqui ele está resumindo, aqui ele está falando o quê? Ele está falando que quando ele fala assim, arranca o teu olho direito, se escandalizar, atira para fora, longe, para longe. Ou seja, ele está falando o quê, irmão Miqueias? Se você está pensando... Se você está pensando, ou seja, você está querendo cobiçar, invita isso aí, joga lá para fora, joga esse pensamento para fora, por quê? Que é melhor, ele fala, entrar com o olho só do que entrar com os dois e ir para o inferno. Ir para o inferno. Ou seja, aquele pensamento entrar dentro de você e você ir para o inferno. Então, ou seja, por isso que ele está falando o quê? Está falando de uma linguagem o quê? Hiperbólica, ou seja, uma palavra metafórica. Hiperbólico aqui, ou seja, é uma pessoa que fala exageradamente. Por isso que Jesus, às vezes as pessoas levam isso, irmão Miqueias. Já vi pessoas falando que, olha, corta seu olho, corta seu braço se você pecar. Ou seja, acha que é literalmente, mas Jesus ele está usando aqui um hiperbólico, ou seja, exagerado. Por exemplo, você que está nos assistindo, você já viu alguém falar assim, você já viu essa expressão, eu morri de chorar. Ou seja, alguém entendeu? Ou seja, é uma palavra de exagero. Então, é nesse sentido. Então, ou seja, dando essa ênfase, ou seja, o cristão ele tem que se sacrificar no modo de quê? De evitar esses desejos, esses pensamentos. Por quê? Porque quando você evita essas coisas, você é transformado pelo quê? Pelo poder de Deus. E quando você é transformado pelo poder de Deus, você glorifica a Deus. Você visa a glorificação a Deus. Está lá em Romanos. Lê lá Romanos 12:1, 1 Coríntios 6. Então, quando você toma essas atitudes, é isso aí. Ou seja, o que reage o coração, regerá o seu corpo. O que reage o seu coração, o seu corpo, ele vai fazer essa prática. Era isso que acontecia naquele tempo. Ou seja, o que eles via, ou seja, ali já começava a proceder do coração e ia praticar. Então, esse tópico aqui, ele está falando basicamente isso. E aí eu vou passar para o nosso irmão Miqueias, que ele vai falar da indisponibilidade do casamento, que é o terceiro tópico. Amém? Amém. Só para acrescentar o que o irmão Luiz falou, que eu achei muito interessante esse subtópico, sujeitando o corpo ao espírito. E aí me veio aqui uma reflexão, que eu estava lendo ela mais cedo, né? E aí eu queria compartilhar.
com os irmãos. Só para mim já entrar já aqui. Teve um rapaz chamado Hautzer, ele era um alpinista. Tirando conclusão dessa reflexão do que o senhor falou, acrescentando mais uma reflexão para você que é aluno, ou professor, pastor, obreiro que está acompanhando aí, entenda bem, porque ainda faz parte do casamento, ainda está no critério do casamento que nós estamos falando, isso não mudou, porque o foco da lição é esse, se o casamento é para sempre. Então Luiz deu uma explanada trazendo em cima do contexto periodicamente do casamento. Então, voltando aqui, era para ser apenas mais uma aventura como as demais anteriores em que ele havia feito. Mas alguma coisa deu muito errado ao explorar o cânion remoto em Utah, né? O alpinista e aventureiro Aaron Raston fica preso em uma fenda quando uma pedra cai. O grande problema é que seu braço foi esmagado e já estava em estado de necrose. Nos 5 dias seguintes, Halsey examina sua vida e considera suas ações, as quais leva a uma situação angustiante. Aaron precisa tomar uma atitude para que possa se libertar e tentar voltar para a civilização. Ou seja, em uma das suas escavaturas, Luiz, ele caiu numa rocha, no meio da rocha. E nisso caiu uma pedra em cima do seu braço. Então, entenda bem, eu vou finalizar a leitura para que nós possamos compreender. Aí, agora, ele não consegue sair porque ele está preso. E o braço dele, depois de 5 dias, ficou aquela necrose. O braço dele ficou todo roxo e ficou só na carne pura, porque a pedra caiu em cima do braço dele e ele não tinha como se locomover. Então, 5 dias sem beber água, 5 dias sem comer. Então, imagina a situação desse homem. Então, continuando aqui a reflexão. O problema é que ele tinha que decidir entre ficar ali, preso até a morte por algum tipo de infecção, ou fome e sede, ou ele tinha que decidir cortar a parte de seu braço para continuar vivo. Aaron decide cortar seu braço com uma faca e sair daquela situação. Ele fez exatamente isso e sobreviveu. O caso se tornou tão famoso que gerou um filme chamado 127 Horas, exatamente o tempo em que Aaron ficou com a mão e a parte do braço preso e esmagado. Esse caso me faz pensar naquilo que Jesus disse: se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. E pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado. Claro que aqui, muitas pessoas, Luiz, é como você falou, pega esse texto no literal. Mas Jesus aqui, ele está trazendo esse texto no simbolismo. Porque se não tiver esse arrependimento que você falou de Davi aí, para essa pessoa, se ela não tiver esse arrependimento e não voltar ao estado dela natural, ela vai continuar fazendo. Ela pode arrancar o braço, pode arrancar o olho, ela vai continuar pecando. Porque, igual você falou, o pecado procede do coração. Você entendeu, meu irmão? Então, para ficar mais claro, aquilo que o Luiz falou com muita sabedoria, eu trouxe aqui uma reflexão só complementando esse assunto, para que você entenda. Então, o pecado, ele é gerado dentro, e é de dentro que procede as obras infrutuosas da treva. Vamos correr aqui. Terceiro subtópico: indissolubilidade do casamento. O casamento, na perspectiva bíblica, sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única, na mais perfeita intimidade, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem: não adulterará, Êxodo 20, 14, que é um mandamento. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo, quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa. Capítulo de Efésios 5, 25.
Vou ler aqui também, estamos no subtópico 3, do subtópico 2. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união. Ainda que enfrente lutas e reveses nessa vida, o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros, como bem disse o apóstolo Paulo em 1 Pedro 3, versículo 7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Gênesis 1, 27 e Gálatas 3, 28. Colossenses 3, 10 e 11. E na vida a dois, há obrigações distintas, específicas, a serem cumpridas. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Gênesis 4, 25, tratado pela Bíblia como algo digno. Hebreus 13, 14. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente dá vazão às suas lascívias. 1 Tessalonicenses 4, 3, 7. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Luiz, eu vou comentar um pouco, mas eu também quero um respaldo seu a respeito desse assunto. Porque assim, nós falamos aqui sobre o casamento que Deus gerou. O casamento da igreja que Deus gerou. O casamento que é formado pelo homem e pela mulher. Um casamento onde tem a fidelidade por igual, onde não há injustiça. O casamento que tem o perdão de um para com o outro. Agora estamos aqui, Luiz, expressando o casamento na perspectiva bíblica. Eu vou pedir para o Luiz ler aqui, Hebreus capítulo 13. Eu vou abrir e vou dar para o Luiz ler rapidinho. Lê para mim aqui, Luiz, por favor, Hebreus capítulo 13, verso 4, se você puder. Em nome de Jesus. 13, 4. Isso, por favor. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Para você ver que a Bíblia, irmãos, ela é tão formidável que ela não se ajusta aos nossos méritos. É nós que temos que se ajustar ao que a Bíblia está dizendo. Então, o casamento, quando fala de veneração e patrimônio, o leito conjugal sem mácula, porque quando o adúltero, ele adultera, esse julgamento, Luiz, é separado. É um julgamento que Deus vai fazer de cada pessoa que cometeu esse ato fora do patrimônio, fora do casamento. Então esse julgamento é Deus que vai julgar, é um julgamento separado. Então o casamento, ele é uma união. Olha bem, eu vou ler aqui e quero que o Luiz comente também aí, para finalizar. Eu trouxe algo muito importante e eu quero compartilhar isso, porque eu acho que para a minha vida e para a sua vida vai ser de grande valia essa instrução que esse pastor e professor fala. É o pastor Josué Gonçalves, ele fala assim: a família não vem pronta e acabada, maravilhosa e aconchegante. O rapaz não sai da casa dos pais pronto e maduro para assumir uma casa. Infelizmente, entre as esposas que se queixam de que a mãe de seu marido mimou e não o treinou para ser solidário no lar, muitas acabam por cometer os mesmos erros em seus filhos. E o resultado é que muitos homens casam-se e longe do padrão ideal e almejando pela esposa e almejado pela esposa. O marido não vem pronto. Por mais treinada
que esteja a moça para cuidar de uma casa ou para conseguir sustento no mercado de trabalho, e a preparação está que se faz cada vez mais imperativa. A jovem esposa nunca estará totalmente pronta para ser esposa, auxiliadora, mãe. Esposa não vem pronta. O que quer dizer? Dos filhos. Certos estudiosos contam que tinha 5 teorias infalíveis sobre paternidades, porém não tinha filhos. Depois que teve 5 filhos, passou a não ter mais teoria alguma. Cada filho tem uma personalidade, um modo de ser e de reagir à vida. Então entenda uma coisa, que quando você casa, Luiz, você passa a conviver com sua esposa e você passa a tratar ela da forma que ela deve ser tratada. Porque se ela vive na casa da mãe dela, a mãe dela tem um modo de tratar ela. A mãe dela tem um modo de servir ela. Assim, quando eu casei, eu falo isso por mim, eu creio que você vai dar seu respaldo, vai falar por você. Quando eu casei, a minha esposa, ela tinha algo que ela trouxe da casa da mãe dela, que ela aprendeu com a mãe dela. E tem coisas que é benefício para nossas vidas espiritual e tanto para os parâmetros bíblicos. Mas o que o senhor pensa, Luiz? Fala a respeito um pouco desse assunto para que nossos irmãos também tenham uma compreensão. Exatamente, ou seja, o casamento na perspectiva bíblica, né? Ou seja, para que esse casamento seja dissolvido, temos que ter os princípios. Glória a Deus. Temos que ter os princípios. Qual o princípio do marido, né, que é casado? Verdade. Ou seja, você tem que ter o respeito com a pessoa, ser educada com ela. Verdade. Você tem que tratar de um modo de carinho, porque igual o senhor citou aí, não vem aquela coisa pronta. Não vem um prato pronto na sua mesa, olha, tá, e agora desfrute. Não. Você, juntamente com a sua esposa, ou você marido, ou você esposa, da mesma forma é para um, é para o outro. Ou seja, vem com tratamento, né, com carinho, dignidade, aí aonde vai ser construída uma base. Isso aí tanto cresce no aspecto do conhecimento entre o companheiro que está se casando, que está se conhecendo, como na forma espiritual. Vai crescer os dois espiritual. Então, dentro do que o senhor falou, complementando e dando essa base de experiência, é exatamente isso. Para que o casamento venha ser para sempre, ou seja, tem que ter esse princípio. Tem que ser isso aí. Uma base de amizade, ser amigos, compartilhar coisas, pessoal, ser amigo. É um dos pontos principais. Amém? Concordo, amém. Pois é, meu irmão. Então você vê aí que os exemplos que o Luiz deu, isso procede da Bíblia, princípios bíblicos. José não quebrou os princípios bíblicos quando ele casou com Maria. Porque pela lei ele já tinha assinado a certidão, que é a Ketubá. Ele já tinha assinado. Ele descobre que Maria está grávida, mas o próprio Deus, na forma teofânica, pelo Espírito Santo, aparece ali o anjo de Deus e fala com ele em sonho, para que ele não a repudiasse. E é a parte que nós vamos entrar. Eu quero que você pega os detalhes, que vamos chegar nessa parte aí que é da cultura lá de Israel, da época, que muitos rejeitavam a sua esposa por vários motivos. Essa parte eu quero deixar bem esmiuçada, bem degrinada, para que você tenha uma visão do que a Bíblia fala de um casamento dissolúvel. Não de um casamento de quebrança de aliança. Entendeu? Porque quando você quebra a aliança, você foge dos princípios. Vamos continuar aqui. Estamos aqui agora no subtópico 3, do subtópico 3, isso mesmo. Casamento, uma união indissolúvel. Foi o que nós acabamos de citar um pouco aqui, né, Luiz? Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou a ideias divinas sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente. Abra a sua Bíblia para mim, Marcos 10, 9, deixa aberta, por favor, e eu só vou continuar aqui a leitura. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Busca elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e de Hillel.
sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico e a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel, e por isso deixa claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Mateus 19:8. Pelo padrão abaixo, desmoralizante em que muitos estavam vivendo, enquanto a lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24:1-3, Jesus salienta que isso significa legalista. O adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, e seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Gênesis 2:23-24. Antes do Luiz ler, eu vou ler aqui Deuteronômio 24, que eu já deixei aberto. Eu estou na Bíblia aqui, NVT, tá? A tradução está um pouco diferente, mas é a tradução para a gente ter uma compreensão mais óbvia aqui de algo muito importante. A lei, que é Deuteronômio, é o segundo livro da lei, está relatando as leis de Moisés que foi dada no Êxodo. Olha o que diz aqui no capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, e ela escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Olha para você ver, Luiz, que a lei dava esse suporte para eles. Mas era por causa do seu coração, que foi o que você falou. Entendeu? Se eles odiassem a mulher, vamos dar um exemplo, a mulher queimou o arroz. A mulher queimou o arroz. Olha só o motivo, né? Aí se ele não gostasse, porque ela queimou o arroz, ele poderia dar uma carta de repúdio e pode ir embora. Segundo ponto aqui. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem, e se este também a rejeitar, escreve um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer. Eu fico pensando às vezes que é como o professor e pastor Osiel Gomes, ele colocou muito bem. Eu vejo que tem teólogo que ele fica procurando cabelo em ovo, varão. Você me perdoe eu falar isso. Ele fica procurando coisa que... Então, assim, a lei do Antigo Testamento, principalmente essa lei que era uma lei civil aqui está falando da lei civil. O casamento, ele não pode mudar. Ele tem que ser indissolúvel até o resto da vida. Quando você muda os parâmetros do casamento, você muda a palavra de Deus. Então, para quem é casado 30, 40 anos, tem mais experiência até do que nós. Eu falo isso porque eu sei que tem pessoas que têm mais experiência que nós. Porque já passaram por poucas e boas e já foram em vários sistemas de situações difíceis. Mas para você ver, Luiz, que essa divisão criou um atrito tão grande entre os próprios judeus da época, fariseus e saduceus, que eles perguntam para Jesus. Por isso que eu te pedi para você abrir. Lê aí, por favor, Luiz. Marcos 10:9. Isso. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O homem. Mas lê antes, agora, por favor, o versículo 8. 8. E serão dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Jesus, ele está mostrando aí que o casamento foi instituído por Deus. Como lá no princípio, capítulo 2, verso 24 de Gênesis. Assim como ele criou um e o outro, ele formou ali um para com o outro. Então esse casamento não pode ser desfeito. Aquilo que Deus ajuntou, não
separe o homem. E é o que está acontecendo. Mas pode falar, pode comentar não, aí. Exatamente isso que o senhor comentou. Ou seja, tem muitos teólogos, muita exegeta, né? Tentando desconstruir. Ou seja, ele está gastando tempo para falar assim, olha, há uma maneira para que se separe, há uma maneira que eu venha repudiar e venha casar de novo. Ou seja, olha só, porque aí você vai ver que existia duas escolas naquela época, né? Ou seja, igual o senhor falou, a Adriel, quando a mulher queimava o arroz, era motivo. Meu, olha só! Ou seja, eles ficavam gastando tempo ali formalizando. Ou seja, minha mulher não arrumou a casa direito, era motivo de separar. Então, nós vê o quê? Que essas pessoas ficam gastando tempo. Ou seja, que seja o contrário. Algumas pesquisas que eu acabei fazendo, irmão Miquel, pode falar. Principalmente vem dos Estados Unidos, que perguntaram para o diretor da Casa da Moeda, da casa dali que produz, sobre as notas de dólares falsas e como que eles iam combater essa prática. E aí eles fazem o quê para combater essas notas falsas? E eles disseram o quê? Ó, nós não foca nas notas falsas, a gente foca no aperfeiçoamento das notas verdadeiras. A gente aperfeiçoa cada vez mais as notas verdadeiras para que venha ser o quê? Aperfeiçoado. Para que ela venha cada vez mais ser mais clara. Por quê? Porque, irmão Miquel, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, a gente não fica gastando tempo com aquelas coisas falsas que estão fazendo. A gente continua aperfeiçoando. Por quê? Porque quando eles aperfeiçoam, automaticamente vai ser identificada. Com certeza. Vai ser identificada. Então, dentro desse assunto aqui, que esses exegeta, esses teólogos, fica gastando tempo de procurar ladainha para que venha separar um princípio que Deus colocou. Ou seja, porque ele não fica gastando tempo, para quê? Para que meu casamento venha permanecer para sempre. Como? Olha, como que eu vou conduzir a minha esposa? Como? Igual eu falei lá atrás, com carinho, com a educação. Ou seja, gasta mais tempo buscando coisas para que venha aperfeiçoar o casamento, para que venha durar. Agora, olha só, fica gastando tempo para querer como desfazer um princípio de Deus. Ou seja, gaste tempo como que você pode chegar na sua casa, levar flores, né? Falar para a esposa, olha, eu te amo, olha, meu dia foi assim, procurar saber, ou seja, gastar tempo para que venha aperfeiçoar. Como assim, irmão Luiz? Se o seu casamento esteja desgastante, venha tomar essas atitudes. Por exemplo, venha trazer flores para... O que ela gosta? Ela gosta de bombom, traz uma caixa de bombom para ela. Venha tratar ela de uma maneira correta. E aí sim, o casamento, ele vai frutificar. Ele vai o quê? Vai dar crescimento, ou seja, vai até a morte. É isso aí. Pois é, meu irmão. Vamos ficar por aqui, né? Eu creio que você compreendeu aí o princípio que o Luiz colocou, muito importante, porque eles procuravam isso mesmo. Um para divórcio e o outro oportunidade se a mulher fizesse alguma coisa que desagradasse. Né? Então isso é horrível. Vamos fazer aquilo que está estabelecido. É como o Luiz me perguntou, se eu fosse um líder, né, qual é o conselho? Claro que eu já aconselho famílias, tem pessoas que vão em casa, tem pessoas que eu aconselho pelo celular quando me perguntam alguma coisa. E eu sempre deixo claro que o divórcio não é a solução. O divórcio não é a solução, Luiz. O divórcio não é a solução. O divórcio não é a solução para qualquer dificuldade em um relacionamento conjugal, já que inúmeras possibilidades buscam a reconstrução de um relacionamento, e é isso que eu sempre falo. Sempre há uma oportunidade para recomeçar, Luiz. Sempre há uma oportunidade. Não importa o que aconteceu ao longo da vida, não importa se você está casado há 50, a 30, a 20, a 10, ou se você está começando a namorar, a conhecer a sua namorada. Entenda uma coisa, casamento ele não vem pronto. E aonde existe perdão, existe recomeço. Amém? Exatamente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu e o Luiz vamos orar aqui. Luiz vai fazer essa oração.
E Deus abençoe sua vida. Amém? Amém. Pode orar, meu Senhor, irmão. meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai, que essa palavra, Senhor, venha, aleluia, penetrar, Senhor, nesses pensamentos ruins, Senhor. Que essa palavra venha, Pai, trazer um pensamento bom para que esses casais, Senhor, que estejam assistindo, Pai, ele venha produzir bom fruto, Pai. Que ele seja um marido, aleluia, Senhor, um marido que venha trazer edificação para a Tua glória, Pai. É em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra seja semeada, Pai, e que ela venha produzir fruto para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém.